Nós, os homens, nós, as pessoas, fazemos a nossa parte, mas nós precisamos também, né, agir por fé, termos uma movimentação. Lembra, a mulher do fluxo de sangue, ela sabia que Jesus estava na área. E ela, há 12 anos que já jazia nesse sofrimento, no fluxo de sangue, e ela disse: eu vou sair de casa, eu vou romper, sair de dentro de casa, eu vou enfrentar as pessoas, eu vou enfrentar a dificuldade, eu vou ter que até entrar no meio da multidão e até encontrar Jesus, porque eu sei que se eu tocar na roupa dele eu serei curada. Amém? Então a fé exige ação. E o medo, a vergonha era pedir para o apóstolo. Deus conhece o coração das pessoas, então quando ela venceu esse medo, digamos assim, Deus prosperou, Deus agiu, amém? Amém, então que a partir disso Deus possa estar ministrando a teu coração em nome de Jesus. Bom, o intuito da mensagem é falar sobre o que Jesus Cristo, o que eu posso esperar de Jesus Cristo. O que alguém pode esperar de Jesus? Eu quero trazer um texto para vocês, que está em Mateus 18, Mateus 16, 18, e dentro desse contexto, eu quero começar a explanar sobre algo que eu quero compartilhar a teu coração. Escute, preste atenção. O propósito dessa mensagem é de que você saia hoje desse culto ainda mais convicto sobre o reino de Deus sobre a tua vida, amém? Você sai daqui muito mais convicto sobre aquilo que Deus tem para você. E a ideia dessa mensagem é que Deus quer gerar na vida das pessoas algo maior. Amém? Ou seja, quando Jesus queria gerar algo maior na vida das pessoas, Ele fazia perguntas para elas. Quando Jesus está prestes a fazer coisas maiores na vida da gente, Ele faz perguntas. E nós olhamos para vários relatos da passagem, na palavra de Deus, que Ele faz perguntas. Adão tinha vacilado e Deus pergunta: onde é que você está? O que Deus queria fazer? Tirar ele aonde ele estava. Amém? Queria tirar ele de lá. Estava escondido, com medo. Ou seja, quando Jesus faz perguntas, quando Deus quer fazer algo maior nas nossas vidas, geralmente, na sua grande maioria, Ele faz perguntas. Os discípulos, Jesus fez perguntas para eles. Jesus queria gerar algo maior na vida dos seus discípulos, e Ele pergunta para eles. Jesus pega, isso está em Mateus 16, Jesus pega os 12 dele, leva eles para Cesareia de Filipe. E lá em Cesareia de Filipe, vocês conhecem o contexto, Jesus coloca eles diante das grandes estátuas dos deuses daquela época, e Jesus pergunta para os seus discípulos, para os seus 12, obrigado, filhão, o que é que os homens falam a meu respeito? Jesus faz essa pergunta para eles, e aí eles respondem. Alguns dizem que o Senhor é um profeta. Os discípulos começam a responder aquilo que Jesus havia perguntado para eles. E eles dizem: olha, as pessoas dizem que o Senhor é um grande homem, é um profeta. E Jesus pergunta para eles: e o que vocês dizem a meu respeito? Escute, essa pergunta que Jesus fez para eles foi com o intuito e o propósito de gerar algo maior na vida deles, amém? Explicar algo muito grande a respeito do reino de Deus. E Pedro, vocês sabem, ele diz isso. Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus faz esta afirmação para Pedro, né? Isso não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, Jesus faz esta afirmação que está em Mateus 16, 18. O que diz ali, lá no final, na parte B: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O que vocês dizem a meu respeito vai determinar a grandeza disso. A igreja, o que vocês dizem a respeito de Jesus Cristo vai determinar a grandeza das coisas que virão pela frente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: Pedro, grande coisa tu falou, e isto é uma verdade. A minha igreja
esse sistema, esse mecanismo, este reino de Deus vai encher toda a terra e o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer. O que Jesus estava dizendo? Porta é um lugar que dá acesso a um outro lugar. Então as portas do inferno vão ser derrubadas. Aquilo que o inferno segura ou prende, aquilo que está guardado e que o diabo tem guardado, a minha igreja, você, nós, vamos derrubar essas portas e vamos tirar lá de dentro o que o diabo está segurando. Então Jesus estava dizendo, Pedro, boa palavra você disse, porque sobre este fundamento eu vou construir a minha igreja. Aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Oi, você está comigo? Aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Então Jesus fez uma pergunta para levá-los a um novo tempo. Você entende isso comigo? Você crê nisso? Você acredita nisso? Você vê isso dessa forma? Jesus faz perguntas. Jesus pergunta para o cego, o Bartimeu: o que você quer? Eu quero ver. Então vá. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Os dois cegos dizem: nós queremos enxergar. E eles vão embora, os dois enxergando. E Jesus disse: faça conforme vocês creem, se faça conforme vocês acreditam. Amém? Sabe, a igreja é como uma grande franqueadora. Você já deve ter ouvido falar sobre franquia. Alguém de vocês conhece alguma empresa franqueadora muito grande? Me cita aí uma. McDonald's. Projeta aí, Félix. Uma grande franqueadora. O que significa uma franqueadora? É uma empresa que tem todas as qualidades, aditivos, sabedoria, conhecimento, virtude, aonde ela pode pegar tudo aquilo que ela tem e colocar em qualquer lugar do planeta Terra, e lá vai funcionar do mesmo jeito como funciona na matriz. Amém? Uma franqueadora. Ali, uau, já deu, né? Onde é que a gente vai depois? Pena que não tem aqui. E a Coca-Cola, pá, está faltando a Coca-Cola. McDonald's, uma outra franqueadora. De repente o Félix coloca para nós Subway. Quem é que já esteve no Subway? Burger King, isso aí. Ou seja, são várias que estão dando certo. Que era o café? Que era o café? Funcionou? O filho, né, tem uma franqueadora ou franquia? Franquia. Alguém inventou um dia o que era o café, e hoje já tem franquias em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Teutônia, e está crescendo. Amém? O que é uma franqueadora? Ela tem todos os critérios, as capacidades para fazer com que algo funcione em qualquer lugar. A igreja é uma grande franqueadora. Amém? Ela funciona aqui, funciona na China, na Coreia, na Inglaterra, na Alemanha. Olha só alguns atributos. A igreja é como uma franqueadora. Nós temos a franquia. E qual é o nosso mercado? As almas, as vidas. Amém? Nosso alvo, nosso objetivo é as pessoas, salvar as pessoas, ganhar as pessoas. Então nós temos uma representação. Toda franqueadora tem uma representação. Toda franqueadora tem um processo. Toda franqueadora tem uma rede. Toda franqueadora tem um produto. Ela tem perícia. O que significa isto? Tem representação, não estamos sozinhos ou por nós mesmos. O processo é pela palavra de Deus, é pela fé, pelo testemunho da palavra de Cristo. Uma rede, bom, você já sabe, uma rede gigante. Nós temos um produto, e qual é o produto? Único e incomparável. Quem é ele? Jesus Cristo. Uau! Você não está vibrando comigo? Uma giga-rede. Nós temos um produto. As franqueadoras têm seus produtos, são únicos, incomparáveis, são iguais em todos os lugares. Nós também temos. E você é uma pessoa que tem a franquia com você. Amém? Ele, Cristo, a palavra dele, temos um produto que é único e incomparável a ele. E nós temos uma perícia. A perícia, aqui é perito, aquele que sabe fazer.
Amém? Você sabe fazer discípulos, você sabe multiplicar, você tem todas as condições de como fazer. Amém? Quando Jesus um dia, usando uma pessoa que tinha uma franquia, que era conhecedora do reino, essa pessoa me alcançou. E aí eu disse, estou dentro. Agora eu me tornei uma franquia também para fazer discípulos. Amém? E o meu sucesso é fazer discípulos parecidos com ele, que venham amá-lo, que venham honrá-lo e venham ter a sua vida uma só coisa, um só foco, um só objetivo, levar essa franquia adiante. Amém? Levar essa franquia adiante. Pois bem, vamos lá. Dentro disso, a respeito disso, eu gostaria de então compartilhar essa mensagem. O que esperar de Jesus? Então, como eu disse, quando ele quer gerar algo novo, ele faz perguntas. Eu quero então trazer uma compreensão. Félix, Quero trazer uma compreensão como Jesus age na vida das pessoas. Eu quero falar de uma maneira de agir, o modus operandi. Modus operandi no latim significa uma maneira de agir. Quero trazer pelo menos uma maneira de agir de Jesus, porque uma vez que nós entendemos como Cristo age, muitas realidades das nossas vidas mudam. Oi? Quando nós entendemos como Jesus age, vamos abrir um parênteses aqui. Se você tem o teu celular e quer replicar aí nas tuas redes sociais, faça isso agora. Nosso apóstolo sempre pede. Então fique à vontade aí. Vamos lá, 30 segundos. 28, 27, 26, 25, 30 segundos. Compartilha aí no teu WhatsApp, compartilha aí no Facebook, na tua página. Compartilha aí com o teu amigo. Quem sabe essa palavra hoje, como foi na vida de muitas pessoas que nós vamos ver aqui, como está sendo na tua, talvez essa palavra venha a mudar realidades na vida de outras pessoas também. Então fique à vontade. Então, uma vez que nós entendemos o modus operandi de Jesus Cristo, a sua maneira de agir, algumas realidades, na sua grande maioria, talvez muitas, mudem. E o propósito dessa mensagem é justamente isso, que, então, pelo conhecimento, como ele diz, João 8,32, então conhecereis a verdade vos libertará. Venha abrir os olhos. Sabe, um dado curioso é de como é que Jesus agia com as mulheres. Jesus tinha uma graça especial para agir com as pessoas e eventualmente com as mulheres. Então Jesus, ele olhava para as mulheres como nenhuma outra pessoa olhava. Jesus olhava para elas. As mulheres até então, naquele tempo, elas eram um objeto de prazer, uma forma de ter filhos. Alguém que não tinha proeminência, não tinha emprego, não tinha reconhecimento. Vocês conhecem a história. Então Jesus tinha um olhar especial para elas. Ele olhava para elas com um olhar de respeito, um olhar de honra. Honradez, essa palavra é difícil, minha esposa está errada essa palavra. Honradez, uma atitude de honra. Ele olhava para elas com estima, um olhar de respeito, apreço, uma estima elevada, porque Jesus sabia que elas, escutem mulheres, elas carregam as virtudes que vão determinar quem serão os filhos delas. Elas carregam nós, 9 meses. E depois o resto da vida fora delas, amém? Então Jesus sabe que as mulheres são elas que têm estas virtudes e elas aqui vão enxertar, inserir na vida dos seus filhos. Olha só, eu nunca me esqueci disso. Meu pai, minha mãe sempre dizia para mim, ele é teu pai. Honra teu pai, nunca me esqueci disso. Tem tantas outras coisas que ela já falou, mas eu nunca me esqueci. Sempre ela dizia, teu pai, você precisa honrá-lo, ele é teu pai. No entanto, passei dos 30, então não me esqueço disso.
Então Jesus, ele tinha essa estima elevada para com elas, porque elas produzem coisas tremendas na vida dos seus filhos. Sabe, Jesus tinha algo em especial com as mulheres. A gente olha para Lucas 7, de 36 a 39. Diz assim o texto, Lucas 7, de 36 a 39. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Vamos ver se a gente consegue trazer esta mensagem para nós, amém? A ideia dessa mensagem é que ela de alguma forma fale com você. Eu quero ilustrar algumas experiências das mulheres com ele. Então, continua o texto. Jesus tinha ido na casa de um homem para jantar. Ele se reclina sobre a mesa. Ao saber que Jesus estava ali, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, pecadora, essa palavra aqui é hematalos, essa palavra aqui é amartolos, pecador amartolos, uma pessoa realmente má, perversa, má. Então, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, ungia-los com unguento, com esse perfume. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado Jesus, falava consigo, ele pensava consigo mesmo, dizendo para si mesmo, se este homem fosse um profeta, bem saberia ele quem ela é. Mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E ele respondendo, Jesus disse, o homem só pensou, conjecturou na sua cabeça suas ideias, lá costurando nos seus pensamentos. Jesus olha para ele e diz para ele, olha, vou dizer uma coisa para ti. Diz, mestre. Vamos parar por aqui. Coloca do 44 em diante, Félix. 44 ao... Pode colocar todo ele até o 47. 44 a 47. Então Jesus conta essa história sobre duas pessoas que tinham dívidas. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, que Jesus conta uma história para Simão, e depois de contar essa história para Simão, Jesus se volta para aquela mulher e diz para esta mulher, vês esta mulher? Simão, você está vendo essa mulher? Você consegue olhar para ela, Simão? Amém? O que eu disse é que Jesus consegue olhar. Jesus diz, você está vendo essa mulher? Você percebeu que tem alguém aqui? Você vê essa mulher? Vê essa mulher, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os meus pés, mas esta rega-me os pés com as suas lágrimas e os enxuga com o cabelo de sua cabeça. Você não me deste um abraço, um beijo, mas esta, desde que entrei ou desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com este unguento, esse perfume, esse aroma. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados estão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, o que eu quero falar usando esse texto aqui sobre como Jesus tratou esta mulher. Eu vejo esta mulher nesse cenário aqui sendo uma pessoa que estava procurando uma coisa só. Ela só queria uma coisa.
Ela estava na casa de um estranho. Ela teve a ousadia de entrar na casa de um fariseu, da elite. Mas eu vejo ela, uma mulher, como uma mulher determinada, que procurava alguma coisa. Vou resumir aqui. O que essa mulher queria? Ela não queria mais ser quem ela era. Ela não queria mais ter na vida dela o perfume que ela tinha. Eu imagino que ela não queria mais, então, carregar o perfume do passado dela. Eu vejo ela ali como alguém que queria o bom perfume que vem dele, de Cristo. Eu imagino Jesus, o homem maravilhoso que ele era, e atraía as pessoas, as multidões vinham até Jesus. As pessoas ficavam maravilhadas. Isaías fala que ele é maravilhoso. Eu imagina alguém assim tão maravilhoso ao ponto de você se sentir tão confiante, de ficar perto, de querer estar com ele, de estar muito próximo dele. Naquele tempo havia um discípulo de Jesus que ele se sentiu tão à vontade com o mestre que ele reclina a cabeça dele no ombro do mestre. Eu imagino esse Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, alguém tão maravilhoso que dava confiança nas pessoas para entrar na casa delas e elas ficarem à vontade na casa delas. Eu vejo assim Jesus, sempre com as portas abertas, as portas do diálogo, do relacionamento, de uma vida legal. Assim eu vejo Jesus, e esta mulher, ela não queria mais ser quem ela era. Eu vejo ela como uma mulher rica, porém infeliz, ela ao ponto de pegar um perfume caríssimo. Alguém disse, por que fazer um negócio desse? Antes tivesse vendido e dado aos pobres. Quem foi que falou isso? Dar aos pobres. Jesus disse, os pobres vocês sempre vão ter eles. Você vê essa mulher? Você consegue ver ela? Disse que ela entrou, Jesus viu ela. Você está comigo, amém? O que eu posso esperar de Jesus? Sempre Ele vai estar olhando para mim. Sempre Ele vai estar olhando para você. Ele consegue olhar para você. Amém? Sempre vai conseguir. Sabe, quando eu vejo esse tipo de comportamento de uma pessoa que queria algo, que quer uma coisa, sabe, pessoas que querem alguma coisa são singular. Elas são diferentes. Pessoas que querem alguma coisa, elas são diferentes. Elas são marcadas pela singularidade delas. Amém? Elas querem uma coisa só. Então elas buscam isso, elas vão atrás disso. E essa mulher, ela queria isso para ela. Ela não queria mais ser quem ela era. E deu um vaso, um perfume muito agradável aos pés do Senhor. Ou seja, ela queria isso, era o que ela queria, uma coisa ela queria uma nova vida. Ela queria sair dali com outro perfume, e saiu. Amém? Ela saiu dali com o cabelo cheirando o bom perfume de Cristo. Quantos estão cheirando o bom perfume de Cristo? Amém? Nossa! Sabe quando vemos pessoas que querem uma coisa, a gente olha em Lucas capítulo 18, dos versos 21 a 22, ali chegou um rapaz inteligente, um rapaz culto, e eu imagino que essa mulher, ela tinha um perfume porque ela era inteligente, uma mulher para frente, uma mulher culta. E aqui um outro rapaz foi procurar a Jesus e a pergunta desse rapaz era sobre a vida eterna. Lucas 18, de 21 a 22. E esse rapaz faz uma pergunta para o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? E ele foi sinceramente falar com Jesus porque ele queria saber a respeito da vida eterna. Mas parece que realmente ele não queria saber a respeito da vida eterna. Ele pediu sobre a vida eterna, porém, a única coisa que lhe faltava, ele não foi atrás.
E ele pergunta para o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Jesus olha para ele e diz, você deve olhar os mandamentos, cumpra eles. E ele diz, nossa, que bom, eu me relaciono contigo, o nosso papo é isso mesmo, eu faço o que você está falando, eu gosto desse papo porque aquilo que o Senhor diz para mim fazer, eu faço, eu já cumpro os mandamentos desde pequeno, eu sou uma pessoa muito religiosa. Amém? Religiosa. Eu tenho obedecido desde pequeno, ele disse. E ao ouvir isso, Jesus disse, falta-te uma coisa. Uma coisa te falta. Lucas 18, 21 a 22. O verso 22 diz isso. Falta-te ainda uma coisa. Pega tudo que você tem. Ainda te falta uma coisa. Venda tudo que você tem. Reparte entre os pobres e você terá um tesouro e depois me segue. Te falta uma coisa. O que é que faltava na vida desse homem? Uma coisa faltava na vida desse homem. A presença de Jesus Cristo. Oi? Amém? O que faltava para ele? Uma coisa te falta. Você acha que esse homem não tinha condições, graça, virtude, sabedoria para gerar finanças novamente? Sim ou não? O cara era rico. Rico, uma vez rico, sempre sabe fazer dinheiro. Amém? Faz sentido ou não? Faz. Uma vez rico, sempre faz, se é rico. Jesus disse, falta uma coisa. Te desprende de tudo e vem comigo. O que lhe faltava? A questão era o que ele tinha ou a questão era ouvir e ir atrás de Jesus? O que lhe faltava era a presença de Cristo, a presença do Senhor. Ele diz para ele, vem cá, escuta. Jesus diz, o autor diz que Jesus amou esse menino. O autor, Lucas, o médico, disse que Jesus amou a atitude dele, porque ele disse, eu tenho me comportado e tenho obedecido os mandamentos. E a palavra de Deus diz que Jesus amou aquele rapaz, porque ele estava sendo sincero, ele estava sendo autêntico, genuíno, porém lhe faltava alguma coisa, algo lhe prendia ainda. E Jesus disse, te falta só uma coisa. O propósito dessa mensagem hoje é de nós sairmos daqui como homens e mulheres que saibam que na vida nós vamos ter muitas encruzilhadas e nós só teremos uma coisa para fazer. Amém? Seguir a Jesus. A palavra dele. Segundo a palavra dele. Nós vamos ter encruzilhadas na vida. O mundo está aí, as ofertas estão aí. Te falta uma coisa. O que faltava para aquele rapaz era a presença de Cristo na vida dele. Amém? Jesus não queria um homem religioso em casa, mas Jesus queria um homem piedoso que andasse com ele. Jesus queria que esse homem deixasse de ser quem ele era e se tornasse um discípulo dele. Amém? Jesus queria que ele se tornasse um discípulo que andasse com ele. Sabe, pessoas que são assim, que têm em mente uma coisa. Pessoas que têm em mente uma coisa só. Eu vejo muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que têm isso dentro de si. E eu estou olhando para elas. Elas têm algo dentro de si. Eu quero uma coisa só. Elas querem uma só coisa. Sabe, um ateu chamado David Hume, ateu, às pressas correndo para ir a um culto. E alguém pergunta para ele, David, o que você está fazendo? Para onde você vai? Eu vou lá ouvir e escutar o George Whitefield. Aí a pessoa disse, mas tu é ateu? O que tu vai fazer lá? Tu não acredita? Ele disse, é verdade, eu não acredito, mas o George Whitefield, ele acredita. Ele era um homem de uma coisa só. Ele acreditava. Dizem que, quando ele morreu, George Whitefield foi enterrado numa igreja.
Foi por muitas e incontáveis vezes foram quebrados os túmulos onde ele estava. As pessoas acreditavam que pelo menos um fiapo da roupa dele podia curá-las. O homem era um homem consagrado, um homem de Deus. As pessoas acreditavam, os soldados que iam para a guerra iam lá roubar, quebrar o túmulo dele, para tirar a roupa dele, para colocar no bolso, porque acreditavam que isso ia trazer sorte para eles. Sabe, pessoas que têm uma coisa só em mente e influenciam outros. Amém? Tem propósito de vida. Deide, você não acredita, mas ele acredita, eu vou junto com ele. Eu conheço alguém que acredita. Você está comigo? Eu conheço alguém que acredita. Sabe, quando ele morreu, estava na sua casa ou no hospital, ele estava riscando no vidro da sua janela. Começou a riscar, estava cunhando ali. Uma coisa só eu faço. As pessoas contam de que ele estava riscando no vidro do quarto onde ele estava e estava rabiscando uma coisa só eu faço. Provavelmente citando Paulo em Filipenses, quando ele diz, irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Amém? Uma coisa eu faço. Sabe, talvez alguns de nós aqui estamos passando, ou estejam passando por situações onde eu te aconselho a ter essa linguagem, eu só quero uma coisa. Eu só estou esperando uma coisa. Outro dia nós fomos visitar um casal e se tornaram nossos filhos. E naquele momento ali, nós estávamos orando por eles. E o Espírito Santo colocou o nosso coração, tanto no meu coração como da esposa. Eu quero abrir esse parênteses aqui, não fugir da mensagem, mas Deus havia colocado no nosso coração que essa família também vai multiplicar. Podia ter convidado vocês, né? Levanta a mão ali. Nós fizemos uma visita. Depois o negócio funcionou. Estão grávidos também. Uma salva de palmas ao Senhor. Eu tinha vontade de orar, Deus multiplica essa casa, faz crescer, que sejam 3, 4. E minha esposa no mesmo viés. Sabe, pessoas que queiram uma coisa só, Cristo. Deixe-me compartilhar então uma das maneiras de entender como Jesus agiu e age na vida de alguém. Vamos analisar esse texto, vamos ver se conseguimos nos contextualizar nesse texto. Eu quero usar João capítulo 4, os versículos 3 a 19. João 4 fala da mulher samaritana. Creio que vocês conhecem bem essa história. João 4, de 3 a 19. Diz assim o texto. Jesus deixa a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se junto desta fonte. E isso era quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Olha a pergunta. Amém? Dá-me de beber. Será que ele estava com sede ou queria fazer algo na vida dela? Oi? Uma pergunta. Jesus faz perguntas para produzir coisas extraordinárias na vida das pessoas. Dá-me de beber. Dá-me um pouco de água. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, o verso 9, disse-lhe a mulher samaritana, como você sendo judeu, me pede água para beber? Eu sou samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A conversa da mulher. Olha a conversa da mulher. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar água. Te falta um balde. O poço é fundo. Onde é que tu tem essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Olha a argumentação dela. Me dá água para beber, e ela entrou numa outra conversa. Jesus falando sobre um assunto e a mulher no outro papo. Você já viu isso em casa? Os dois conversando sobre a mesma coisa, mas não casa a conversa. Não fecha. Você já percebeu isso? Quando tu e tua mulher estão conversando sobre o mesmo assunto, mas um diz uma coisa, o outro diz outra. Isso está acontecendo aqui com Jesus e a mulher. Ele queria dar algo para ela e ela um outro papo. Respondeu Jesus e disse: qualquer que beber desta água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta, que jorra para a vida eterna. Aí a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui mais tirar a água. Ela disse: Senhor, me dá dessa água, porque daí eu não vou ter mais sede e eu não vou precisar mais voltar para buscar água de novo. Você entende assim? Há outras interpretações, mas eu ainda vejo a mulher ainda não chegou na conversa com Jesus. Não chegou na vereda, na veia, no papo com o Senhor. Amém? Você entende isso dessa forma também? Ela disse: Senhor, então me dá dessa água. Me dá. E aí vai virar muito problema. Me dá dessa água, não preciso mais estar voltando toda hora, todo dia de meio-dia, para buscar água aqui. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Opa! Aí mudou o assunto da mulher. Aí a conversa ficou meio... Agora se acharam na conversa. Disse Jesus: chama ele e vem cá. A mulher responde: eu não tenho. Disse Jesus: disseste bem, você não tem marido porque você já teve 5 e agora esse que você tem não é teu. Mas isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, agora eu te vejo. Agora eu te enxergo. Agora os meus olhos saltaram. Estou vendo alguma coisa. Não é só um judeu que está com sede. Agora os meus olhos abriram porque eu estou vendo um homem de Deus aí. Amém? Vejo que você é um profeta. No verso 26 ao 28 diz assim: a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas estas coisas. E Jesus disse para ela: eu o sou, eu é que falo contigo. Olha que coisa extraordinária. Jesus se revelando para uma mulher quem ele era, o Cristo, o Messias. Você está comigo? Jesus tinha uma coisa especial com as mulheres, hein, profeta? Nossa! Amor em especial por elas, pela vida delas. E nisto vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia ninguém disse nada, nem perguntaram nada. Por que falas com ela? A mulher deixa o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Escute, depois que Jesus fala a conversa dela e ela entra na conversa de Jesus: onde é que está teu marido? Chama ele, vem cá. Aí eles começaram a conversar a mesma fala, a mesma linguagem, o mesmo assunto. Até então, um falava de uma coisa e o outro falava de outra.
O que eu posso esperar de Jesus? Como é a abordagem de alguém, nosso Senhor Cristo? Como é a abordagem de alguém que quer dar algo para alguém? Como é que é a abordagem de nosso Senhor? Nosso Senhor pede, como eu falei antes, ele faz pedidos para gerar algo extraordinário. Às vezes, preste atenção, quando o Senhor pede algo para nós, não é fácil de fazer. Quando o Senhor pede para nós coisas, não é fácil de fazer. Dá-me água de beber. Ela disse não. Não, Senhor, sabe, a gente não fecha. Argumentações. Como Jesus aborda, o que eu posso esperar de Jesus? Perguntas. Então ele faz perguntas, porque ele quer dar algo, muito mais do que simplesmente algo pequeno que eu possa fazer. Sabe, quando a mulher ouviu de Jesus, eu tenho água para te dar, água que você nunca mais vai ter sede, eu vejo isso aqui no contexto. Ela olhando para ele e dizendo para si, não tem nem para si, como vai dar para os outros? Ele não tem balde, não tem que vai pegar água. Não tem para ele, ele quer dar para mim. Você está comigo? Ou seja, é impossível. Deus, é praticamente impossível fazer isso na minha vida. Jesus, é impossível tu me dar o que tu está querendo me dar. Como ele poderia dar algo se nem ele tem? O que ela estava falando? Ela falava da dificuldade de conseguir água. Ela estava falando sobre a dificuldade do momento. Ela estava falando sobre limitações. Até que ela se queixou dizendo, ei, então me dá dessa água, porque daí eu não tenho tanto trabalho de ir e vir buscar. Então ela disse, então me dá dessa água que tu quer me dar, daí vai resolver todos os meus problemas. Sabe, eu vejo nessa conversa, o que esperar de Jesus é que sim, depois que ela conseguiu abrir o coração para ele, olhar para ele, ouvi-lo, dar atenção, e ela o reconhece como um profeta, um homem de Deus, ela pôde perceber que Jesus sabia que ela não era feliz. Amém? Jesus está conversando com ela e sabia o tempo todo que ela não era feliz. Estava dizendo para ela, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei tudo sobre a tua vida, eu sei que você não é feliz. Sabe, eu vejo respostas aqui de uma mulher que achava que estava no controle da vida, ou pelo menos achava. Eu vejo aqui uma mulher dando respostas para Jesus e achando que ela tinha verdades na vida dela. As verdades dela não produziam mudança na vida dela. Eu analiso a vida desta mulher que é como alguém que acha que está no controle. Veja bem, as argumentações dela. Ela diz, eu sou samaritana. Você não conhece a história? Nós temos problemas familiares. Nós e vocês, a gente não se dá bem. Nós e vocês, os judeus, nós somos azeite e água, a gente não se mistura. Não há como a gente conversar, não adianta tu forçar a natureza comigo, porque eu não consigo conversar contigo. Assim foi a argumentação dela. Em outras palavras, eu não me misturo. Sabe o que eu vejo nessa mulher aqui? Uma mulher muito centrada, inteligente, culta, conhecia a história do passado da família dela. Ela sabia que o poço era de Jacó, da linhagem dela. Esse poço é nosso.
É do nosso Jacó, do nosso antepassado lá. Não é de vocês aí que vocês acham que são os donos disso. Era a argumentação dela. Ela sabia muito bem quem ela era. Ela se conhecia. Uma pessoa que se conhecia. Uma mulher bem informada, uma mulher inteligente. Porém, não era de falar muito. E parece que também não era muito preocupada com a vida dos outros. Parece que era uma mulher que não era chegada a companhias. Era uma mulher que vivia meio na dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que leva uma mulher a chegar no meio-dia num poço para buscar água? Sozinha. Uma mulher que não tinha amizades. Senão ela tinha uma amiga dela junto para ir lá para buscar água e ficar falando da vida dela ou delas. Amém? Não é assim que acontece? Então a gente vê essa mulher ali, né? Eu não vejo ela como uma mulher pobre, mas alguém quebrada. Inclusive financeiramente, se não tinha mandado um empregado, vai buscar água lá, filhão. Não tinha filhos, vai buscar água para mim lá. Ô marido, busca água para mim lá. E cumpra-se a minha palavra. E não é assim? Vocês estão entendendo? O que esperar de Jesus quando alguém está no controle ou tem as suas verdades? Ela estava ali com as suas argumentações. O que é que leva uma pessoa ao meio-dia, empurrando pessoas para o lado? Ela não chega para lá em Jesus, amém? Nós não conversamos, chega para lá. O que é que ela está escondendo? O que essa mulher está escondendo? O que eu posso esperar de Jesus? O que Jesus queria saciar na vida dessa mulher? O que Jesus quer saciar hoje na tua vida? Você está comigo? O que Jesus quer saciar hoje na tua vida? Jesus queria saciar algo na vida dela. Quando Jesus perguntou para ela o que me dá água, ele queria dar algo muito maior. Provérbios 23, 26 diz assim: meu filho, me dá o teu coração. Provérbios 23, 26 diz: meu filho, me dá o teu coração e mantenha os teus olhos nos meus caminhos. Deus perguntando, me dá o teu coração, porque uma vez que você me dá o teu coração, tu vai conhecer o meu amor. Conhecer o amor de Deus sem dar o seu coração para Ele é praticamente impossível. Amém? Me dá teu coração. Como era a conversa de uma mulher ou uma pessoa que queria estar no controle da sua vida? É mais ou menos esta. A mulher disse: Senhor, dá-me de beber desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui. João 4,15. Sabe, Jesus estava falando com ela a respeito de um assunto. Amém? Jesus está falando com aquela mulher a respeito de um assunto onde ela não teria mais falta. Onde não havia mais carências. Jesus está falando de um assunto com ela onde ela não teria mais farta. Não ia fartar nada, como diz lá no interior. O que ele estava querendo propor para ela? Saciar a sede dela. Amém? Queria saciar a sede dessa mulher. O que ele queria saciar? O que faltava? Faltava paz na vida dessa mulher, provavelmente. Companhias. Nós fomos criados para viver em família e em comunhão. Quantos que moram debaixo do mesmo telhado e não são família? E não se conversam? Essa mulher era carente de paz, de companhias, ela era carente de afetos, ela era carente de amigos, ela era carente de pessoas confiáveis. Amém? Ela já tinha 5 homens que não deu certo. Provavelmente deu problema em casa. Então ela estava carente de pessoas corretas.
Ela estava carente de uma provisão financeira, ela estava carente em ser uma pessoa livre, uma pessoa que não tenha amarras, uma pessoa que não tenha prisões emocionais, uma pessoa que não tenha machucaduras, que não tenha traumas, pessoa que não tenha rejeições, e sim ser uma feliz mulher, ela feliz e resolvida com Deus. Eu vejo isso nessa mulher. O que Jesus queria com ela? Ela fala de uma coisa, Jesus falando de outra. A conversa de alguém que acha que está no controle da sua vida e não quer entregar para Deus o controle da sua vida. Mas agora os olhos dela se abriram quando Jesus disse: vai, chama teu marido, vem cá. Sabe, eu vejo Jesus chamando ela para as coisas maiores. Então sugere algo para ele, para ela. E eu vejo Jesus ali então começando um papo diferente. Chama ela para algo maior. Vem cá, chama o teu marido, chama ele para cá. Tipo assim, mulher, vamos falar sério agora? Vamos parar de dar volta? Vamos tirar as máscaras? Eu não gosto dessa expressão, minha esposa me diz, não, cuida. Jesus estava dizendo para ela, vamos tirar as máscaras. Vamos falar sério. Chama lá teu marido, ou seja, vamos sair da defensiva. Tu fica aí argumentando na defensiva e fica aí dando evasivas. Talvez você veja de outro jeito, mas ela me dá dessa água e pronto, meu problema está resolvido. Mas Jesus sabia o que ela precisava. Na defensiva. Escute, você conhece alguém que vive na defensiva ser feliz? Jesus queria realmente torná-la feliz. O que eu posso esperar de Jesus? Ser feliz. Deixa eu te perguntar algo. Você tem alguma falta? Você tem alguma sede? Onde é que está a tua posteridade? Onde é que estão os teus filhos, os teus netos? Amém? Eu me preocupava com isso. O que será dos meus filhos? Há 20 anos atrás eu me preocupava o que vai ser dos meus filhos. Esse era o meu temor quando Jesus me alcançou. Eu disse, vai dar ruim. Se ser parecido com a árvore, vai dar ruim. Essa era a minha preocupação, eu tinha essa necessidade, essa sede de que os meus filhos não viessem a se tornar semelhantes aos pais deles. Não nós não, nós somos santos. A minha preocupação era, o que será dos meus filhos? Eu tinha uma sede. A minha preocupação era essa, de que a história lá na frente dos meus filhos fosse outra. Qual é a tua sede? Qual é a tua falta? Sabe, uma coisa faltava para essa mulher, ter um encontro com Jesus e ela conseguir olhar para Jesus. Determinou totalmente a vida dela. Mudou a história da vida dessa mulher, porque ela teve um encontro com Jesus. Mudou tanto que até o balde ela deixa. Ela pega e dá aquela conversa e disse para si mesma, esse cara é o Filho de Deus, ele é o Messias. Ele disse para mim que ele é o Messias. Ele disse que eu já tive 5 e deu ruim. E esse aí, ruim, também está dando ruim. Então ele me conhece. E ela sai, deixa, escuta. Ela deixa tudo o que ela estava vivendo e fazendo e vai para a vila. Tudo que ela veio fazer naquele local do poço, tudo para naquele dia. Ela para toda a vida dela ali naquele poço, quando ela vê Jesus e vê quem ele é. E toda a velha vida dela fica ali. Essa vida de ir e buscar água, ir e saciar a sede, ir e buscar e não ser saciado, ir e buscar e não se alimentar o suficiente. Ela disse, basta, chega, não quero mais isso. Amém?
Chegou o ponto final, ela disse, bom, agora eu não preciso mais deste balde. Agora eu tenho um novo balde. Eu tenho a água da vida. Ela conheceu Jesus Cristo e esse encontro determinou uma grande mudança na vida dela. Um bairro todo foi influenciado. Sabe o que se vê quando alguém conhece Jesus e o amor dele? Pessoas são influenciadas, pessoas de uma coisa só. Amém? Pessoas de uma coisa só, homens e mulheres de uma coisa só. Ela saiu daquele encontro com Jesus, deixou aquilo que ela carregava por longos anos. O que eu posso esperar de Jesus? Amém? O que você pode esperar de Jesus? Algo extraordinário. Mas ele te faz uma pergunta hoje. Qual é a tua sede? Qual é a tua falta? Para a mulher samaritana ele pediu, me dá água. Para o jovem rico ele diz, vende tudo e depois me segue. Para Adão ele pergunta, onde é que você está? Para outros que trouxeram os filhos e as filhas para serem curadas, ele perguntou, você acredita mesmo que eu posso curar teu filho? Ele perguntou, você crê? Jesus pergunta para você hoje, você crê que isso pode ser mudado? Você está comigo? Amém? Você crê? Então seja feito conforme a tua fé. Sabe, hoje, o propósito dessa mensagem é de que você saia daqui ainda mais convicto a respeito do reino de Deus sobre a tua vida. E que realmente Jesus quer produzir algo muito maior do que você possa imaginar na tua vida. Amém? Eu lhe diria que a história que Jesus quer escrever em você e através de você está começando. Eu diria que aquilo que Cristo quer fazer em ti e através de ti está começando. Tem coisas maiores para ver, coisas maiores para ver, coisas maiores para experimentar. Amém? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? E aqueles que estão esperando no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águia, não se cansarão, não se fatigarão, porque sabem que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus assim, que trabalha por todos aqueles que nele esperam. Ora, pois a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que nele crê precisa saber que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Amém? Qual é a tua farta? Qual é a tua sede? O que você está precisando? Hoje o Senhor faz essa pergunta para você. E Ele te pergunta, você crê? Fica de pé, querido. Hoje Ele lhe pergunta, você crê? Senhor, eu quero a minha casa servindo ao Senhor. Senhor Jesus, me dá minha casa. Senhor Jesus, me dá minha família. E Ele te pergunta, você quer mesmo? Você crê? Você acredita? Jesus me abençoa, abençoa meu casamento, abençoa as minhas finanças. Jesus, sacia isso na minha vida. Me dá o meu esposo, me dá a minha herdade, me dá a minha herança. Eu já tenho netos. Onde é que estão os teus filhos? Oh, tem gente aí que está comigo na corrida aí, netos. Amém? Ana era estéril. Tinha marido e era estéril. Não podia ter filhos. E a outra debochava dela. Eu tenho muitos e tu não tem. E ela ia buscar o Senhor. Ela ia, dobrava o joelho dela no templo, dobrava o joelho no templo e chorava. E dizia para o Senhor, Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, muda essa história. Muda este quadro. Muda este cenário. Jesus, vira esse cativeiro. Senhor, muda esta realidade. Muda esta realidade. O que tu queres que eu te faça? Amém? Jesus ensinou a parábola
aos seus discípulos dizendo, aí o autor diz, Jesus ensinou esta parábola aos seus discípulos para que eles nunca deixassem de orar e de perseverar. E ele conta a história do juiz injusto, o mau juiz, que uma certa mulher ia de seguido no fórum e dizia para o juiz, me dá a minha causa. E o juiz dizia, não temo a Deus nem aos homens, e você, mulher, sai daqui. E ela insistia, Senhor, a minha causa, Senhor, a minha causa, Senhor, a minha causa. O juiz dizia, eu não temo a Deus nem aos homens, vai embora, não vou ser contigo, mulher. Senhor, a minha causa, juiz, a minha causa. Até que um dia o juiz ficou por aqui com aquela mulher. Você conhece alguém assim? Eu não, pastor. Seja assim. Mas eu não gosto de incomodar. Quem? Quem você não gosta de incomodar? Deus ama ser perturbado. Amém? Aí Jesus diz, lembrem-se do juiz injusto. Acaso o pai deixará seus filhos esperando, aqueles que de dia e de noite pedem por algo? Acaso o pai que vê os seus filhos incessantemente pedindo ao pai, o pai vai deixar esperando? Deus gosta de ser incomodado, sabia? Qual é a tua sede? O que farta? Aonde? Aí Deus usa Jesus e diz, olha, tem algumas coisas para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Jesus ainda disse, olha, se vocês crerem, olha, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível aquele que se movimenta. Amém? Eu tenho promessas na minha vida que não se realizaram, mas eu continuo indo para o alvo. Amém? Eu prossigo para o alvo. Também estou fazendo que nem George Whitefield, riscando no vidro. Uma coisa eu faço. Um dia eu quero chegar diante do meu general, do meu Senhor, e dizer, eis aqui, Senhor, a fila de filhos que eu gerei. Homens que eu chorei diante de ti, jejuei, clamei, para que eles se levantem e façam pelo menos parte daquilo que eu faço. Senhor, eis aqui meus filhos, que sejam 5, 50 mil, milhões, não sei. Amém? Glória a Deus. Vamos trazer as nossas ofertas? Levante aí a tua oferta para o Senhor. Prepare aí a tua oferta para Deus. Vamos trazer uma oferta para o nosso Deus, mediante essa palavra. Talvez você está passando aí nessa área, está faltando nessa área. A mulher que estava no poço foi saciada. Queria te estimular a trazer uma oferta. Talvez seja nessa área. Eu disse para minha esposa, vamos dar hoje o melhor, porque tem áreas da minha vida que também precisam ser saciadas. Ela pegou uma nota e disse, não, vamos dar esta, a melhor. Eu declarei para ela, hoje vai romper isto. Como você crê? Como você acredita? O que você espera que Jesus faça? Amém? Levante a tua oferta para cima. Consagre ela ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, nesse momento, Senhor, ofertando, ouvindo a tua palavra, trazendo a tua presença, ofertas, sejam elas sacrifícios, sejam elas ato de louvor, adoração, gratidão, propósitos, alvos. Senhor, em nome de Jesus, então, faça-se conforme este voto, faça-se conforme a expectativa, a esperança de cada filho. Que se cumpra a tua palavra na vida deles, a tua palavra não tornará vazia, ela fará o que lhe agrada. Então, Senhor, em nome de Jesus, que haja do teu Espírito
Espírito e do teu poder sobre esta oferta, sobre este homem, sobre esta mulher que está ofertando em nome de Jesus, que tanto o Senhor como o Pai se agrade com a alegria do teu filho que vai colher em virtude da sua oferta, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor, te celebramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero então te convidar, querido, traga a tua oferta ao Senhor. Traga a tua oferta, depois você volta para o teu lugar e a gente vai orar, fazer a oração final. Isso, volte a teu lugar e nós vamos fazer a oração final. Amém, gente? Olha só, querido, para concluir então, lembra quando eu comecei antes falando sobre franqueadora, sobre franquia? No reino de Deus, o modus operandi, a maneira como Deus trabalha sempre vai ser o mesmo. Amém? A maneira de Deus agir sempre vai continuar a ser a mesma. Nós, às vezes, o homem, as pessoas têm o jeito delas, de querer fazer do jeito delas. Mas nós temos uma franqueadora que é o céu, que é o modelo, que é a referência, que é a palavra de Deus. E uma vez então que nós usamos a franquia do reino e fazendo como deve ser feito, nós vamos alcançar nosso objetivo de vida. Amém, queridos? Faça assim, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai orando aí, querido. Ore pela tua vida, ore pela palavra que você ouviu, você recebeu. Agradeça a Deus por esta noite. Consagra a tua semana ao Senhor. Consagra os teus dias. Você que está em casa também, una-se a nós nesse momento de oração. Usa esta palavra que você recebeu hoje para alinhar, para determinar coisas novas, para trazer à existência novas realidades da tua vida, sejam em todas as áreas. Lembra-te de que o Senhor pede, o que você quer que eu faça? Jesus disse, eu quero que você me dê água, mas Jesus não queria a água dela, Jesus queria dar água. Esta foi a maneira como Jesus começa uma conversa. Uma maneira muito sutil de ganhar a atenção das pessoas. Me dá algo para mim. Jesus quer a nossa atenção. Jesus é que puxa a conversa com a gente. Jesus tem algo poderoso para dar na vida da gente. Ele sempre dá esse passo na nossa direção para nos dar aquilo que precisamos. Ele conhece a tua realidade, Ele conhece a tua vida, Ele conhece os teus gigantes, as tuas limitações, os teus medos. Ele sabe dos teus projetos, dos sonhos que tu tem para frente. Ele sabe tudo que você precisa. Então Ele quer te dar, Ele quer te abastecer. Ele quer te nutrir, Ele quer te dar direção, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer te ativar. Ele não quer só que você ande, Ele quer que você corra. Ele não somente quer que você corra, Ele quer que você voe, que você pense alto, pense grande, pense nas coisas grandes, coisas de um rei, ou de uma rainha, de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que tem a mente de Cristo, que tem a mente de Deus, que tem um Deus que tem bons pensamentos a seu respeito. Esse é o nosso Deus. Assim Ele é, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Então, Deus, Senhor, em nome de Jesus, que seja assim na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor. Graça e paz. Quinta-feira, nós vamos começar uma trilha de treinamentos presencial e online. Fundamentos. Daqui a 4, 5 semanas, vamos para uma trilha chamada liderança. Vamos formar uma grande equipe de líderes final do ano de novo. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, graça e paz.